Ok, pessoal, vamos resolver mais uma questão de termodinâmica, que é o professor Daniel Castilho, resolvendo questões de termodinâmica com vocês. Vamos aí à leitura do nosso problema para que possamos respondê-lo. Ok, uma certa quantidade de um gás ideal passa do estado A para o outro estado B, do estado A para outro estado B, por meio de dois processos distintos, 1 e 2. No processo 1, o gás sofre uma transformação isotérmica e no processo 2 sofre uma transformação isobárica seguida de uma isocórica, conforme o gráfico a seguir. Aí a gente tem um gráfico de pressão, vezes 10 a quinta aqui, né? Por volume em metro cúbico. E aí ele pede o seguinte, ó, considerando o gráfico, é correto afirmar que... Aí ele faz uma afirmação sobre a letra A. A variação da energia interna entre os estados A e B é 4 vezes 10 a quarta Joule. A temperatura de A é maior do que a temperatura de B. O gás sofre uma contração durante o processo 1, ele diz na letra C. E na letra D ele diz que o trabalho realizado é 4 vezes 10 a quarta joules. E na letra E ele diz que a quantidade de calor trocado no processo 2 é 4 vezes 10 a quarta joules. Vamos verificar aí se isso procede, tá? Vamos verificar aqui se esses valores procedem, correspondem com a realidade. Vamos extrair as informações principais aqui do nosso problema. Então, são dois processos, processos A e B, e por meio dos processos 1 e 2 aqui, no processo 1, o gás sofre uma transformação isotérmica, e no processo 2, o gás sofre duas transformações, né? Uma isobárica e a outra isocórica. Vamos analisar esses processos. Pessoal, vamos lá para uma transformação. A transformação aqui, deixa eu colocar aqui, a primeira transformação, né? O processo 1. Vamos falar aqui, opa, ficou coloridinho, não quero esse coloridinho não. Quero assim, opa, vamos voltar aqui. Coloridinho, muito bem, centralizei. Olha só, no processo 1, ou seja, pelo caminho 1, nós temos o quê? Nós temos uma transformação isobárica. Então, olha aqui, ó, em 1, eu tá aqui, ó, processo 1, é essa curva aqui, ó. É a característica de uma curva isobárica, na verdade. Então, não sei porque que está voltando para cá. Vamos voltar aqui. Opa. Transformação isobárica. Muito bem. Vamos calcular aqui, vamos ver que informação a gente pode trair. Então, em 1, a gente tem, vou colocar um assim, tá? É uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, a conclusão que a gente chega aqui é o seguinte, que a temperatura é constante, ou seja, a temperatura ao longo de todo o processo, de A até B, não muda. A temperatura é constante. Olha, se a temperatura é constante, eu já posso concluir o seguinte, que se a variação da temperatura é zero, ou seja, é constante a temperatura durante todo o processo, e eu sei que da primeira lei termodinâmica, que a variação lá da energia interna, da primeira lei não, desculpa, da teoria cinética lá dos gases, a gente sabe que existe uma relação de proporcionalidade entre temperatura e energia interna. Eu sei que a energia interna de um gás, ela é diretamente proporcional à variação da temperatura desse gás. Portanto, se a variação da temperatura é zero, eu posso concluir que a variação da energia interna também é zero. E aí sim, lá na primeira lei da termodinâmica, vou fazer contra a cor aqui, certo? Contra a cor. Lá da primeira lei da termodinâmica, a gente lembra o quê? O que sabemos sobre a lei da primeira lei da termodinâmica? Que a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. Eu vou usar aqui a letra W para trabalho. Tem livros que usam o tal
e esse outro tem também essas 3 letrinhas. Eu vou usar o trabalho, sendo como W de work, certo? Que é mais comum aí. Vamos lá. Bom, se o ΔU é zero, se isso aqui é zero, então a consequência que eu tenho aqui é que a quantidade de calor envolvida nesse processo é igual ao trabalho. Na realidade, nos dois processos isso vai ser válido. Então, olha, uma informação importante para a gente guardar aqui, ó. Vou guardar, deixa eu fazer até com a cor aqui, deixa eu ver se vai ficar destacado. Ficou, ó. Eita, ficou bem? Cheguei, né? Vamos lá. Opa, de novo. Vamos pegar um tamanhozinho menor. Vamos lá. Acho que agora vai ficar mais cheguei ainda. Pronto. Lembra disso aí. Não esqueça não. Então vamos seguir adiante aqui. Olha, se isso é verdade, eu já consigo fazer algumas afirmações aqui, né? Olha, a primeira coisa eu já sei que não é a letra A a resposta, né, pessoal? Por que eu sei que é a letra A? Porque ele diz que na letra A que a variação da energia interna é um valor. Então já descarta a letra A. Já vai embora. A letra B também vai embora, porque diz que a temperatura de A é maior que a de B. Então, tem variação da temperatura. Vamos aproveitar no embalo e vamos ver aqui a C. C diz que o gás sofre uma contração. Contração, compressão, vai fazer com que o gás diminua o volume, não é? E nesse nosso problema, esse gás está diminuindo o volume? Não, né? Ele não está diminuindo o volume. Então, do processo, o volume de a gente sabe aqui que é 0,2 metros cúbicos. O volume de B, a gente viu aí que é 0,4, a gente consegue extrair do gráfico. Portanto, houve um aumento do volume, variação do volume é maior do que zero, houve uma expansão. Então, na realidade, eu tenho uma expansão e não uma contração. Está errado essa aí também, porque na realidade nós estamos tratando de uma expansão. Então, sobram aí apenas as letras D e E. Bom, como é que a gente vai avaliar essas letras D e E? O trabalho realizado no processo 1, ele diz que é 4 vezes 10 a quarta joules. E a quantidade de calor trocada em 2 é 4 vezes 10 a quarta joules. Cuidado para não confundir, viu? Está falando de processos distintos. O calor é igual ao trabalho, mas ele está falando de processos distintos. Cuidado. Vamos avaliar quem que vai ser o trabalho em 1. O trabalho em 1 é mais difícil de calcular porque é uma isotérmica, né? E não tem uma fórmula no nível médio para a gente calcular isso. A gente podia utilizar a ideia que a gente já sabe que o trabalho é numericamente igual à área sobre a curva, né? Mas aqui, ó, essa área seria um pouquinho chata de calcular. Então vamos para calcular o trabalho pelo caminho 2. Pelo caminho 2 eu tenho dois processos. Eu tenho um processo que vai a pressão constante e um outro processo que vai a volume constante, um isobárico, um isocórico, né? A gente sabe que no processo a volume constante, numa transformação isocórica, a variação do volume é igual a zero. O volume é constante. Portanto, a gente sabe que o trabalho é igual a zero. Por que o trabalho é igual a zero? Olha, porque o trabalho, certo? Ele vai ser numericamente igual à área sob a curva. Sob a curva, é sobre a curva, a área do gráfico, sobre a curva. E nesse caso aqui, ó, não tem área, né? Não tem área, não varia. Então, para eu calcular, para que vocês calculem, nós calculemos essa área aqui, nós vamos simplesmente calcular esse trecho que eu vou pintar aqui, ó. A área desse trecho, que é um trecho que é bem fácil de calcular, a área de um quadrilátero. E no processo isobárico, a gente sabe também que todo processo isobárico, o trabalho também é dado em toda transformação isobárica, que a gente falou de uma isocórica, e aí toda transformação, certo? Isobárica, a gente sabe aqui que o trabalho é sempre calculado como sendo PDV, o produto da pressão, que é constante, vezes a variação do volume. Ou a área sobre a curva, os dois vão dar a mesma resposta, mas a área sobre a curva vale para todos os casos. Só que tem casos que é mais difícil calcular a área. Vamos fazer então aqui o trabalho de A para B, certo? De A para B.
Bom, a pressão é constante, vale 2 vezes 10 à quinta. Olha o título lá do nosso eixo vertical. A variação do volume, a gente já calculou, é fácil de calcular, né? A variação do volume, ó, daqui, ó. Vou vir calcular aqui. Vai ser volume final menos inicial, ΔV vai ser 0,4 menos 0,2. Então, ΔV é igual a 0,2 metros cúbicos. Muito bem. Então, aqui é 0,2. 2 vezes 10 à quinta vezes 0,2, isso vai dar 0,4 vezes 10 à quinta, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 à quarta joules. Opa, olha o que apareceu aqui. Muito bem, eu trabalho 4 vezes... só que aqui é pelo caminho 1, né, pessoal? Até deixar indicado aqui, ó, é pelo caminho... Desculpa, 2. Pelo caminho 2. Cuidado! E aqui ele diz que o trabalho realizado no processo 1 é esse valor. Não é, é no 1. É no 2. Então a gente já sabe qual que é a resposta, né? A gente já sabe que a resposta não é a letra D, obviamente, porque ele está falando do processo 1 e esse é o trabalho no processo 2. Portanto, a gente sabe que a correta vai ser a letra E. Por quê? Como é que eu posso provar que é a letra E? Pessoal, eu não descobri aqui para vocês, a gente não descobriu que a variação da energia interna é zero, o ΔU é zero, e que lá na primeira lei, nesse caso aqui, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, como a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, a quantidade de calor também vai ser o 4 vezes 10 à quinta joule. Portanto, resposta letra E. Então, está corretinho aqui. Terminamos mais uma questão. Espero que você tenha compreendido. Em caso de dúvidas, já sabe, basta falar. Abração e até a próxima.